Sabe, a jornada de um medicamento, desde o momento em que ele é receitado até chegar ao paciente, é um dos processos mais críticos e, francamente, de maior risco dentro da área da saúde. Cada passo tem que ser perfeito. Bom, vamos dar uma olhada em como isso funciona. Essa citação que vem da nossa fonte de hoje já mostra o peso do assunto, né? Ela deixa bem claro o que está em jogo. Simplesmente não existe margem para erro quando a gente está falando da saúde de uma pessoa. E aqui está a definição central do que a gente está conversando. A palavra mais importante nesse slide, sem dúvida, é evitável. Isso nos diz que com sistemas certos, com a atenção devida, esses incidentes não deveriam acontecer. Eles podem ser prevenidos. Para a gente entender de verdade como esses erros acontecem, e mais importante, como evitar, vamos fazer o seguinte: vamos seguir o caminho de uma única pílula, desde a caneta do médico até a beira do leito do paciente. E é importante entender que não se trata de uma única pessoa. É um sistema, sabe? Uma cadeia interligada de médicos, farmacêuticos, equipe de enfermagem, onde cada um desses elos é absolutamente fundamental para a segurança de todo o processo. É aqui que tudo começa, com a ordem médica. Esse é o ponto de partida de toda essa jornada e, como a gente vai ver, é também a primeira e uma das mais cruciais oportunidades para um erro entrar no sistema. Essa imagem mostra bem esse momento, né? A prescrição funciona como um mapa para o tratamento. Qualquer pequena imprecisão aqui pode desviar todo o percurso e levar a um resultado bem diferente do esperado. E as armadilhas nesse ponto são muitas. Uma caligrafia que ninguém consegue ler, esquecer de checar uma alergia que pode ser fatal, como a penicilina, ou até algo que parece simples, como não dizer se o remédio é oral ou injetável. Tudo isso são pontos de falha bem comuns. Agora, olha que interessante esse exemplo real tirado da nossa fonte. O paciente deveria receber um total de 440 miligramas de vancomicina ao longo do dia, mas um erro na prescrição indicou essa dose a cada 6 horas, ou seja, a quantidade foi quadruplicada. Um pequeno detalhe na escrita, com consequências potencialmente gigantescas. Ok, a prescrição foi feita. Agora ela segue para o nosso próximo ponto de checagem crítico nessa jornada: a farmácia. O farmacêutico não só separa o medicamento, não. Ele ou ela funciona como uma barreira de segurança vital, revisando a prescrição, procurando por erros óbvios antes que o medicamento siga em frente. Mas mesmo com essa checagem, novos riscos podem aparecer. Às vezes, o perigo está escondido bem ali, à vista de todos, no nome de um remédio ou até na semelhança entre duas embalagens. Esse slide aqui mostra um dos exemplos mais clássicos desse tipo de problema: epinefrina e efedrina. Os nomes são muito parecidos, né? Só que os efeitos e a potência deles são drasticamente diferentes. Confundir os dois não é um errinho qualquer. As consequências podem ser gravíssimas. E o erro não está só no nome, não. Dispensar a dosagem errada, como entregar um comprimido com o dobro da força que foi prescrita, é outro caminho bem direto para um evento adverso, mesmo que o nome do medicamento esteja certinho. E agora a gente chega na etapa final e talvez a mais vulnerável de toda a jornada, o momento em que o medicamento finalmente encontra o paciente. Para proteger essa etapa final, a equipe de enfermagem usa uma regra de ouro conhecida como 5 certos. Pensa nisso como um checklist mental e físico, para garantir que tudo está exatamente como deveria estar naquele momento. E quando um desses certos falha, os resultados são imediatos. Um paciente recebe o remédio do vizinho de leito, o antibiótico que precisa ser dado em horário super rigoroso atrasa. Ou pior, uma dose é simplesmente esquecida porque o paciente não estava na cama na hora. Bom, com tantos pontos onde as coisas podem dar errado, a pergunta óbvia é: como os hospitais evitam que esses erros aconteçam? Então vamos passar para as soluções. A resposta para essa pergunta não é uma solução mágica, uma coisa só. A resposta está na construção de um sistema de defesas bem robusto, com múltiplas camadas de proteção. Então, o ponto crucial é este: a segurança é construída em camadas. É preciso pensar nisso como uma série de redes de segurança. As prescrições eletrônicas, por exemplo, não são só mais práticas. Elas têm alertas automáticos que podem sinalizar alergias ou interações perigosas. A regra de ter 2 profissionais checando cálculos de medicamentos de alto risco adiciona um segundo par de olhos, uma checagem humana. E ter um farmacêutico clínico ali na equipe trabalhando junto com os médicos cria mais uma barreira inteligente para pegar um erro antes que ele vá adiante. Nenhuma dessas camadas, sozinha, é perfeita. Mas quando elas trabalham juntas, formam uma rede de segurança muito mais forte. A ideia é que, se um erro conseguir passar pela primeira barreira, ele seja pego pela segunda ou pela terceira.
E isso tudo nos leva a um pensamento final. O sistema de saúde tem todas essas barreiras de proteção, mas a nossa fonte também nos lembra que a segurança é uma parceria. E isso nos deixa com uma pergunta importante sobre qual é o papel ativo que os próprios pacientes e suas famílias podem e talvez devam desempenhar na sua própria segurança.